Seguinte, bom dia a todos, certo? Agora já estou gravando aí para os colegas que quiserem ver depois, inclusive vocês, né? Galera, na nossa aula de segunda-feira, a gente começou a discutir a respeito das características de um governo fascista, certo? E por que é fundamental a gente debater esse tema? De novo, alguns episódios que a gente acha que ficou no passado, né, são episódios de extrema vergonha mundial, que a gente achava que nunca mais se repetiria, que a humanidade tinha aprendido com os próprios erros. E a gente tem visto que, na verdade, essas características elas têm se repetido mesmo hoje em dia, certo? Nós grifamos aí, a gente anotou na aula de segunda, quais são as características que a gente utiliza para identificar um governo fascista, né? Vocês já me mandaram as fotos da tarefa aí, que foi a atividade 1, né? Mas só para eu lembrá-los, porque o que a gente vai ver hoje é como é que esses governos eles chegaram ao poder, ok? Já que a gente já entendeu as características, né? Ou seja, quais são as características, como é que eles se identificam? São governantes, é uma forma de governo em que a atividade militar, né, em que as pessoas elas estão sempre preparadas para a guerra, as pessoas elas precisam ser armadas para elas terem liberdade. Uma forma de governo que acredita cegamente no seu líder, que nunca desconfia que o seu líder pode estar errado, que o governante ele nunca é corrupto, ele nunca é do mal, ele nunca faz nada para benefício próprio, ele faz tudo pensando no seu próprio povo. Um governo que não valoriza a cultura, não valoriza a ciência, não valoriza a educação, somente esse culto, né, às questões do corpo físico, somente essa ideia de que o povo não tem que pensar, o povo tem que trabalhar, né? Deixa a parte de pensamento, deixa a parte de elaborar o projeto de governo, deixa a parte de administrar para os líderes. Já que o líder ele é perfeito, ele nunca erra, ele que tem que ser a cabeça disso tudo. O resto do povo tem que ser o corpo, tem que ser o músculo, certo? Tem que só que trabalhar e não pensar. Então, são governos que valorizam esse tipo de ideia e não gostam da ciência, não gostam da educação, são contra a universidade, são contra é, os líderes científicos, ok? E toda essa ideia, ela precisa de símbolos. Para ter certeza que todo mundo está vestindo a mesma camisa, né, que está todo mundo de acordo com isso, os governos fascistas, todos eles têm símbolos muito fortes. Quais símbolos? Pode ser uma idolatria, né? Pode ser esse amor patriótico e a sua bandeira, ela ser o grande símbolo maior que o de todo mundo. Pode ser uma saudação, pode ser um cumprimento, pode ser um gesto, pode ser uma expressão, pode ser um desenho, ok? Cada governo desse, cada governo fascista, ele tem um símbolo que assim que as pessoas visualizam, assim que as pessoas batem o olho naquele símbolo, elas sabem de quem elas estão falando, de qual governo é aquilo. O mais marcante de todos esses símbolos vai ser a própria suástica nazista, que é um símbolo extremamente proibido, tinha sido assim uma das grandes causas da vergonha mundial e não se espantem, mas ele tem aparecido no Brasil em determinadas manifestações. Ou seja, é um símbolo que dá prisão, é um símbolo que é proibido, porque quem usa esse símbolo, ele passa uma informação, né? Todo mundo está ligado, todos vocês sabem identificar o que é a suástica. A suástica é aquele desenho, não sei se vai dar para vocês verem, né? Esse
quase um Z aí, são dois Zs cruzados, né? Que era um grande símbolo dos nazistas. Os apoiadores, as pessoas, elas usavam isso estampado no braço, elas usavam isso em bandeira, elas usavam broche, elas usavam chapéu com esse símbolo, boné com esse símbolo, farda com esse símbolo. Para quê? Para elas se identificarem como nazistas, certo? A Itália vai ter o seu mesmo símbolo. O da Itália é um machado em volta de uma série de gravetos de madeira, todos amarrados. E todos esses símbolos eles são utilizados para identificar as pessoas que apoiam esse tipo de governo. Além desse desenho ser proibido, hoje em dia, o cumprimento dos nazistas, porque o símbolo ele não é só o símbolo desenhado, ele pode ser um gesto, ele pode ser uma saudação. Todos esses elementos são extremamente proibidos. Por quê? Porque todas as vezes que as pessoas utilizam esse símbolo, elas estão mostrando para a sociedade que elas apoiam essas ideias. Elas apoiam uma ideia de um país militar, uma ideia de um país que não valoriza a ciência, uma ideia de um país que tem o seu líder como o grande salvador e a gente nunca pode duvidar desse líder. Ele sempre está certo e quem não gosta dele é que está errado, certo? É extremamente proibido, galera, uma saudação que os nazistas fazem. Eu não sei se vocês viram isso aí nas redes sociais ultimamente, mas é uma saudação em que as pessoas estendem a mão para cima, certo? Já viram isso? Todas as vezes que tem até uma gravura dessa aí, ó, quer ver? Coloquem na página, quer ver qual que é, ó? Só um minutinho, deixa eu achar aqui para vocês verem esse símbolo. Eu acho que ele está numa tarefa do Em Casa. 154. Deem uma olhada aí, ó, nessa gravura. E vocês estão lembrados, enquanto vocês vão olhando, observem nessa fotografia que está todo mundo com essa palma da mão estendida, certo? E essa palma da mão estendida, ela é uma saudação nazista, ou seja, ela é um cumprimento nazista. E isso é extremamente proibido. Hoje em dia, quem faz esse tipo de saudação está informando que é um apoiador no nazismo e pode ser preso, tem que ser punido, certo? Isso é extremamente proibido. Por que proibido? Porque isso aí causa ódio, isso aí traz a informação de que eles estão tentando pregar que existe uma raça superior e todas as raças inferiores têm que ser mortas, certo? É um governo de violência que não liga para a vida do povo e só liga para a vida deles mesmo, ok? Então, todos esses símbolos, eles vão sendo criados para que as pessoas se identifiquem como membro daquele grupo. Não só isso. Por exemplo, no Brasil atual, né, o nosso governo ele tem colocado uma série de símbolos para as pessoas identificarem quem é apoiador do governo e quem não é, certo? É muito comum, por exemplo, ó, se fizer arminha com a mão, o que significa isso? É uma saudação, certo? Saiu na fotografiazinha fazendo arminha com a mão, o que as pessoas estão identificando? Que você é adepta, que você apoia esse tipo de governo. Olha aí, ó, característica extremamente parecida, né, utilizada por esses governos fascistas. Saudar a bandeira e todo mundo usar a mesma cor. Na Itália, a gente vai ver que todos os apoiadores do fascismo usavam uma camisa preta com uma faixa vermelha. Aqui no Brasil, bastante parecido, né? Só que a gente usa uma blusa verde e amarela da CDF, estão ligados? Olha para vocês verem. Os nazistas lá, de roupa preta e faixa vermelha, fazendo uma saudação, é extremamente parecido com o que determinados governos no Brasil colocam de fazer arminha com a mão e colocar uma blusa verde e amarela. Ou seja, utilizam símbolos parecidos, utilizam símbolos para identificarem os seus apoiadores, defendem um governo que arma as pessoas. O fascismo é contra a ciência
e a gente tem que acreditar só no que o líder fala, e se o líder está falando está certo, então qualquer que for a experiência científica, a gente descarta, certo? Se falou que é para tomar o remédio lá que supõe que cura tudo, mesmo que a ciência prove o contrário, que aquele remédio não cura para coronavírus, que o remédio não cura, não melhora a saúde das pessoas, se o líder falou, um monte de boca aberta vai seguir. Ou seja, as pessoas seguem cegamente o que é falado. Beleza? Só para vocês identificarem aí alguns desses elementos. Mas vamos lá. Joga para mim na página 145 para vocês entenderem como é que no caso da Itália, que é o primeiro país fascista a se formar, como é que o fascismo ele toma o poder. Como é que ele vai crescendo e como é que as pessoas elas vão apoiando isso. E por mais que a gente saiba que é um governo voltado para a guerra, um governo que não pensa em todo mundo, só pensa nele mesmo, por que as pessoas elas vão apoiar? Né? Por que as pessoas elas vão se ligar a esse grupo e vão desejar que esse líder ganhe força? Certo? Ó, primeiro detalhe, já está até aí destacado para vocês, na página 145, por gentileza, já está até aí destacado as 3 primeiras bolinhas, então eu não vou pedir para vocês grifarem, só faz uma chavinha aí e bota uma estrelinha para saber que é legal, certo? Vamos lá. A gente só consegue identificar a ascensão, né, esse fortalecimento do fascismo, se a gente entender o que está acontecendo com a Itália. E a Itália, nesse período, né, no começo do século XX, ela está passando por uma série de problemas. Quais problemas? Isso aí que a gente vai colocar. Ó. Primeiro, as dificuldades que o país enfrenta depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial destrói a Itália. Né? Os conflitos, as trincheiras, os bombardeios, o povo que é retirado das suas casas para ir lutar na guerra e não volta porque vão morrendo no campo de batalha, as famílias vão ficando desestruturadas, as cidades são bombardeadas, ou seja, o povo não tem abrigo, não tem emprego, não tem fábrica porque as fábricas foram destruídas, não tem alimento porque o campo foi bombardeado, ou seja, a Itália está passando por uma crise imensa. E as pessoas, quando elas estão com medo, as pessoas, quando elas estão enfrentando uma crise, elas se apoiam, e é isso que eu quero que vocês entendam, olha só. Quando tem uma civilização que está muito medrosa, que está passando por dificuldade, eles apoiam qualquer ideia maluca para solucionar a crise, certo? Já está tudo destruído, já está tudo acabado. A primeira pessoa que propõe uma solução já traz uma esperança para esse povo. E esse povo apoia isso porque ele está com medo. E quem é que vai fazer essa ponte? Quem é que vai fazer essa proposta? O grande líder da Itália, né, chamado Benito Mussolini. Joga aí pro segundo e para o terceiro parágrafo, para a segunda e terceira bolinha. A crise da Itália aumenta quando ela sai da Primeira Guerra Mundial e ela não recebe nenhum bônus por isso. Ela é enganada pelos países que vencem a guerra, a Primeira Guerra, principalmente Inglaterra e França, que prometem para a Itália entregar território caso ela abandone a guerra, certo? Os italianos na Primeira Guerra saem, depois de já ter tudo destruído, depois de já ter o povo morto, as cidades são bombardeadas, o campo é bombardeado e tudo mais, a Itália abandona a guerra, certo? E não recebe nada do que foi prometido. Então, já vai gerar aí um espírito de vingança, né? Uma ideia de traição, ou seja, ela foi traída. Beleza? Terceiro ponto. De toda a crise, né? De toda a confusão que está acontecendo no mundo,
um país está se destacando, né? Os Estados Unidos estão avançando na economia, mas não estão dividindo os lucros. Só eles avançam. Surge nesse período, galera, uma nova proposta de vida que vai ser um grande exemplo, né? Vai ser uma forma das pessoas solucionarem os problemas. E que novo exemplo é esse? A formação da União Soviética. Ou seja, aquela Revolução Russa que a gente estudou, que transforma a Rússia num país que era atrasado, num país que era rural, num país que era governado por um líder completamente sem noção, que não ligava para o povo e tudo mais. A União Soviética, a Revolução Russa, transforma esse novo país numa potência. E esse exemplo da União Soviética vai começar a ser seguido na Itália. Ou seja, a Itália está destruída, a Itália está sem indústria, a Itália está sem alimento, está sem dinheiro, está sem trabalho, com o povo morrendo. Por que a gente não se torna, então, um país socialista? Vamos fazer igual a União Soviética fez. E essa ameaça socialista, né, essa ameaça comunista, ela vai, porque existe o exemplo, né, existem pessoas na Itália agora que querem transformar a Itália num país parecido com a União Soviética. Quem é dono de empresa, por mais falido que esteja, né? Quem é dono de indústria, quem era dono dos campos, o grupo muito rico na Itália morre de medo do socialismo. Por quê? Porque significa que eles vão ter que abrir mão de toda a sua riqueza para o resto do povo melhorar de vida. Sacou? E aí entra nessa história toda o Benito Mussolini, que é esse líder fascista que propõe uma nova solução que não seja ir para o socialismo, na verdade, para o outro lado. Se o socialismo é o que a gente chama de uma política de esquerda, as ideias fascistas vão ser as ideias de direita. Por quê? Porque elas são contrárias. Então ele vai surgir com essas novas ideias de juntar o país, naquele exemplo que eu dei do lance do graveto, né? De que quanto mais as pessoas unidas, quanto mais as pessoas juntas, defendendo a mesma causa, a causa fascista, né? O país melhora, todo mundo sobre a mesma bandeira, usando os mesmos símbolos, ninguém pensando, e somente esse líder, somente o Mussolini e os seus amigos, né, os seus parceiros, que governariam o país, e um ódio mortal às ideias socialistas. São inimigos mortais, um grande conflito. Prepara para grifar isso aí para mim, ó. O comecinho desse parágrafo, logo embaixo das bolinhas aí, estão vendo? Nesse contexto, acharam? Identificaram? Vamos lá. Nesse contexto todo, que contexto? Destruição da Primeira Guerra, traição dos países que venceram a guerra e não entregaram os territórios, essa ameaça e o exemplo do comunismo, do socialismo, né, de transformar a Itália, dos adeptos italianos de seguirem a União Soviética. Nesse contexto, certo? Grifem para mim, ó. Muitos italianos foram atraídos pelo fascismo e por seu principal líder, o Benito Mussolini. Uns, continuo grifando, por temerem o comunismo, ou seja, as pessoas se ligam àquele governo porque têm medo do comunismo, certo? Outros por desejarem uma solução rápida para a crise econômica, certo? Outros ainda por se identificarem com as ideias autoritárias propostas. E observem como é que esse discurso, né, como é que os motivos que fizeram
os italianos a adotarem o fascismo, a escolherem o fascismo, a apoiarem o fascismo, ele é muito parecido com o que anda acontecendo no Brasil, certo? Vocês já ouviram o seguinte discurso, o lance rolando do seguinte, olha só, nós votamos no atual governo, por exemplo, porque o governo Bolsonaro ele tem muito dessas características, e a gente encontra gente falando o seguinte, eu não gostava desse governo, mas eu votei nele porque eu tinha medo do partido de esquerda, certo? Primeira coisa aí, ó, apoiar um fascismo porque tem medo do comunismo. Então, eu não gosto do governo, mas eu tenho muito mais medo do outro lado, do governo dos trabalhadores, do governo da esquerda, do governo comunista. Pronto. Segundo grupo, apoiaram o fascismo porque o fascismo prometeu resolver a crise, prometeu entregar uma moeda forte, prometeu solucionar de forma rápida todo o problema da economia. E aí a gente vê de novo acontecendo no Brasil atual, um monte de gente falando o seguinte, eu votei no atual governo porque eu queria o dólar baixo, porque eu queria voltar a ganhar dinheiro, porque eu estava pagando muito imposto e esse governo me prometeu diminuir imposto e facilitar a minha vida. E se eu pagar menos imposto, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, a crise toda que eu estou vivendo vai ser solucionada. Do mesmo jeito que acontece no fascismo, não foi. E o terceiro grupo, que apoiam porque querem um governo forte, porque gostam das ideias do que o líder fala. Olha só, o Mussolini, ele falava que tinha pavor, né, da população negra. Era um líder que falava que a população branca ela era uma população superior. Era um líder que falava que o papel das mulheres era dentro de casa cuidando dos seus maridos e ele nunca ia fraquejar e ter uma filha mulher. Olha o tanto que isso é parecido com o que a gente ouve nos discursos atuais, certo? Que por ele ser um governante forte, todo mundo tem que respeitar ele e ele é quem manda. A palavra final é dele e tem um monte de gente que se identifica com isso. Então, esses grupos apoiam esse governo, uns por medo, outros por querer uma solução econômica rápida, e um terceiro grupo porque idolatra essas ideias radicais. Certo? Parágrafo de baixo. Eu só preciso que vocês grifem uma palavra aí, ó. Esse camisas negras, estão vendo? Último parágrafo. Em 1922, para pressionar o governo, os camisas negras, grifem só os camisas negras, organizaram na capital italiana uma enorme passeata. Na verdade, grife isso aí para mim, o finalzinho dessa linha, a última linha. Uma enorme passeata, que ficou conhecida como a Marcha sobre Roma. E o que é isso? Quando o fascismo começou a ganhar muito apoiadores, quando as pessoas começaram a fazer os símbolos fascistas, os símbolos nazistas, todo mundo usava as cores e usavam a bandeira que esse líder mandava, eles começaram a marchar sobre a capital, né, foram até Roma e exigiram que o governante, que o Benito Mussolini, fosse nomeado um ditador. Ou seja, que ele fosse nomeado o único governante e que ele não precisasse mais ouvir os deputados da Itália, que ele não precisava mais ouvir os juízes da Itália e que ele deveria governar sozinho, porque ele é o único que consegue solucionar todos os problemas do povo. Certo? De novo, bastante parecidos, por favor, assim que vocês saírem dessa aula, pesquisa aí uma manifestação que aconteceu no domingo, chamado de Os 300 pelo Brasil, já ouviram falar nisso? Um monte de gente usando a camisa verde e amarela com bandeira fascista, que foram na frente do Tribunal da Justiça falar que não tem que ter tribunal no Brasil e que quem tem que dar a sentença de todas as coisas na nossa vida é o nosso presidente. Certo? A mesma marcha
que os italianos fizeram. Só que a diferença é que aqui no domingo foram 300 pessoas, certo? Na Itália foram mais de 20 mil. Então, cuidado com essa... fiquem sempre atentos com essas características todas. Vira a página para mim. Porque é aí que está a grande sacada do Mussolini. Galera, assim que ele chega no poder, né, assim que essa marcha dos seus apoiadores, os camisas negras, eles andam sobre Roma e tá todo mundo armado, né? É quase um exército, só que ninguém é exército. Imagina, é um povo todo que sai na rua, né? Isso é o que a gente chama de golpe de Estado. Um monte de gente armado que sai na rua e fala o seguinte: ou vocês deixam o Mussolini governar, ou então a gente vai começar a fazer uma guerra. Vamos atirar para todo lado, vamos destruir a capital, vamos matar todo mundo, até ele ser o governante. Para evitar o confronto, o Mussolini é nomeado Duce, certo? Ele vira aí o líder da Itália, beleza? E qual é a sacada do Mussolini? Ele fala que ele não é um ditador, sacou? Ele fala que ele está governando em nome do povo, ele fala que ele está governando seguindo as leis, ele fala que ele vai respeitar todo mundo, que ele está lá só para poder organizar as coisas, mas que ele não quer confusão e que todo mundo tem o direito de protestar, de manifestar e tudo mais. E passa um ano de boa, passa 2 anos de boa, 3 anos de boa, 4 anos de boa. De repente, quando Mussolini se sente à vontade e percebe que ele tem muito, mas ele tem muito apoio, ele para de seguir todas as leis. Por quê? Porque ele já está tão forte no poder que ninguém mais consegue tirar ele. E aí ele vira essa questão da ditadura. Ou seja, persegue todo mundo que fala mal dele, persegue todo mundo que se opõe, manda executar, ou seja, ele manda matar os jornalistas, ele manda matar os membros da imprensa que estão criticando o governo dele. Ele vai atrás de todos os outros políticos que não usam as camisas negras e que são fascistas, ou seja, não aceitam qualquer pessoa que pense diferente deles, certo? Executa, mata. E na hora que ele elimina, né, quando ele mata todos os seus inimigos, não tem mais ninguém para defender o povo. E aí ele começa a se voltar contra a população. Qualquer indivíduo que se manifestar, qualquer pessoa que fizer protesto, que fizer greve, está indo contra o governo do Mussolini. E ele manda matar o próprio povo. Beleza? Grifem aí para mim, ó, segundo parágrafo. Na página 146. Ok? Depois de 1924, pode grifar. Quando o partido fascista, conseguiu eleger a maioria dos parlamentares, Mussolini sentiu a vontade para tomar medidas mais autoritárias. Assim, ele suspendeu a Constituição, continua grifando. Assim, ele suspendeu a Constituição, ou seja, não tem mais regra, beleza? Não tem mais lei. A Constituição, galera, é o que protege a gente, né? É o que fala o que a gente pode e o que não pode fazer. Se não tem uma Constituição, a gente vai seguir qual regra? Sacou? Ah, nenhuma, a gente pode fazer tudo. Não, a gente vai seguir a regra que o líder está criando, que só é boa para ele e para as pessoas, membros da família dele, amigos próximos, aliados. O resto do povo fica sem segurança. Então, suspende a Constituição. Passa a governar por decretos, continua grifando, e se atribui a alcunha de Duce. Isso é uma palavra, ou seja, ele não é mais chamado de líder. Duce significa o guia em italiano, né? Ou seja,
Igual as pessoas gritam aí para o atual governo o apelido de mito, né? O próprio Mussolini se chama de Dulce, que é como se fosse isso, ou seja, eu sou o guia, eu sou a lenda dessa Itália. Continua grifando. Ó, depois de Dulce, ou seja, o guia, o condutor supremo da Itália. Continua. Mandou prender e matar as pessoas que não concordavam com as suas ideias, instituiu a censura à imprensa, ou seja, sempre, aliás, sempre desconfiem de governos e de políticos que falam mal da imprensa. Sempre. Por quê? Porque o governo que fala mal da imprensa, que critica a imprensa, ele é contra a informação. E se você é contra a informação, você está sendo contra as pessoas descobrirem ou lerem notícias que informem o povo. Então, se tem um jornal que fala que o dólar subiu, se tem um jornal que informa que está tendo caso de corrupção, se tem um jornal que fala sobre investigação da polícia, isso é uma ameaça para o governo. E o que o governante faz? Manda fechar a imprensa, manda fechar o jornal, manda acabar com a rede de notícia, manda cancelar a rádio. Por quê? Porque se as pessoas não souberem do que está acontecendo, as pessoas não vão saber se elas precisam criticar algo. Então, cuidado com governantes, com projetos que censuram a imprensa. Quem tem medo da imprensa, quem tem medo de verdade, é porque está escondendo muita coisa. Certo? Se liga nisso. Continua, ó. Instituiu a censura de imprensa e passou a controlar os sindicatos, tornando-os órgãos colaboradores de uma nova Itália. Grifem até aí. Ou seja, ele controla todos os trabalhadores. Se os trabalhadores não fizerem o que ele está mandando, vão ser perseguidos e vão ser mortos. Beleza? Joga para o capítulo de baixo aí, para a parte lá embaixo, ó, embaixo do quadrinho. Beleza? Grifem para mim. Mussolini realizou, acharam? Mussolini realizou reformas na agricultura e na indústria, tirando a Itália da crise mais aguda do pós-guerra. Embora os maiores beneficiários dessa reforma fossem os burgueses, os latifundiários, grande parte da população, sentiu a melhora. Então, como é que o Mussolini resolveu o problema da crise na Itália? Pegou dinheiro emprestado. E pegou dinheiro emprestado e falou que o dinheiro era dele. Sacou? Entregou o dinheiro para o povo não. Entregou o dinheiro para os seus aliados, ou seja, para os grandes industriais, para os grandes fazendeiros. Somente essas pessoas ficaram ricas, mas pelo menos deu uma segurada na crise. A minha pergunta é, quando um país faz empréstimo, certo? O país pegou emprestado, deixa eu inventar um número aqui, 100 bilhões de reais. O país está rico? Respondo. Ih, então aí já foram tudo almoçar? Não. Por que não, Lara? Não é Lara, não. Raíssa, quem tá falando? Eu, a Raíssa. Raíssa, se o país pegou 100 bilhões de reais emprestado, ele é um país rico? Não. Por que ele não é um país rico? Não tem 100 Porque bilhões? vai ter que devolver o Porque dinheiro. tem que pagar. Porque tem que pagar, certo? E aí? Ele é um país cheio de dívidas, em vez de estar rico, ele está com dívida. Só que se ele pegar os 100 bilhões e ele ostentar os 100 bilhões, ele vai parecer que ele está rico, correto? Sim. E é isso que o Mussolini faz. Ele pega o dinheiro emprestado, ok? E vai começar a distribuir para o povo da Itália para dar para os grandes banqueiros,
para dar para os grandes industriais, entregar dinheiro para os grandes fazendeiros, para transformar uma propaganda de que está tudo bem, sacou? De que o país superou a crise, que o país está riquíssimo, que está tudo dando certo, olha como é que o governo dele é maravilhoso. Ó, já prestem atenção, porque a gente vai ver a mesma coisa acontecendo no Brasil na época da ditadura militar. Mais tarde a gente estuda isso, mas só para vocês lembrarem dessa situação. O detalhe é o seguinte: vocês concordam que vai chegar uma hora que a Itália vai ter que pagar essa dívida? Né? Porque ela está devendo, concordam? Sim. 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 Na hora que tiver que pagar a dívida, sabe o que a Itália vai fazer? Entrar em guerra contra os países que ela pegou o dinheiro emprestado. Entrar em guerra para quê? Para não precisar pagar. Sacou a trama? Certo? Então, em vez de pegar emprestado, eles roubaram. Pronto. Certo? Ou seja, um governo pior ainda. Só que na época, quem está emprestando dinheiro acha que vai receber o dinheiro de volta. Né? Você está emprestando, você acha que o país é honesto, você acha que está tudo certo, o cara está investindo. O Mussolini, ele vai pegar a maior parte desse dinheiro e vai investir na indústria de arma. Para quê? Para fortalecer o seu exército. Lembra lá do New Deal? Que os Estados Unidos pegaram dinheiro e construíram obra pública para solucionar o problema da crise e gerar emprego? O Mussolini vai fazer a mesma coisa. Ele e o Hitler vão fazer a mesma coisa. Investir na indústria, criar emprego e tudo mais. Só que os Estados Unidos estão criando rodovia, ponte, hidrelétrica. O Mussolini e o Hitler vão criar fábrica de bomba, de tanque de guerra, de avião de guerra, de submarino, de metralhadora. Para quê? Já pensando numa guerra para o futuro. Beleza? Segura aí para mim, tranquilo, fechamos por hoje. Deixa eu só passar a tarefinha de vocês, ó. Tarefa do Em Casa. Façam para mim a número 1 e número 2 do Em Casa, página 155. Beleza? 155, Beleza. página 155, Em Casa 1 e Em Casa 2. Ok? Valeu, minha live vai fechar. Segunda-feira a gente já estuda sobre o nazismo. Aí o bicho pega. Ô, Pedro, Diga. enquanto o Mussolini estava lá na Itália, o Hitler estava na onde? Segunda a gente vai discutir o Hitler. Calma aí. Beleza? Que a gente vai ver o